Olá, meus emocionados de todo o Brasil. Recebam minhas boas-vindas aqui no canal da Cura, a Curadoria Humana dos Relacionamentos Afetivos, onde a gente faz educação e entretenimento falando dos conflitos familiares, dos relacionamentos, inspirando vocês para relacionamentos mais saudáveis. Quero que sejam todas bem-vindas as mulheres de mente independente também, que sabem do que eu estou falando, que conseguem interpretar que esse conteúdo é educacional, é para o nosso bem, é para o bem dos seus filhos, para os meninos e homens do futuro, para que tenhamos as crianças de hoje sendo adultos funcionais no futuro. E vamos falar um pouquinho aqui das modificações do Código Civil, do nosso comunicador que nos deixou aí, o Silvio Santos, uma pessoa de grandes posses, de uma família também numerosa. Eu peguei aqui um conteúdo para mostrar para vocês, que fala exatamente da fortuna dele, que ele deixou de herança, né? 1,6 bilhão de reais. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, como é importante o planejamento familiar. Gente, eu venho dizendo para vocês, separação total de bens é o primeiro passo para iniciar qualquer relacionamento, desde o namoro. Se você tiver minimamente uma ambição de crescer na vida, se você tiver minimamente uma expectativa de adquirir patrimônio para a sua dignidade no futuro, para que você possa ter uma condição de vida aí confortável, para que você possa ter a sua subsistência garantida. Então, se você está investindo tempo de vida no seu trabalho para conseguir adquirir algum patrimônio, não permita que uma pessoa que não contribuiu para isso chegue e leve a metade do seu patrimônio. O que está acontecendo hoje é uma promoção da distribuição de renda via legislação, com essa clara intenção de política pública, tá? Porque o que acontece? O próprio Estado, né, estimula a liberdade sexual, estimula o enfraquecimento da família tradicional e estimula os litígios, os divórcios, as relações movidas apenas pelo afeto, a necessidade de pagar pensão para filho socioafetivo, estimula isso e aí o que acontece? A cada relacionamento você passa a conviver com a pessoa, não faz contrato, não escolhe um regime de bens e automaticamente o Estado diz que você está na comunhão parcial de bens. Logo, tudo que você está conquistando, adquirindo desde o seu FGTS que está sendo acumulado, qualquer imóvel que você venha a ter, veículos, indenização trabalhista, prêmios de loteria, qualquer coisa, tudo vai ser dividido por 2, mesmo que aquela pessoa não tenha ajudado você a conquistar nada, ok? Então, o que acontece? Você vai envelhecendo, você vai tendo relacionamentos, a cada relacionamento você vai perdendo a metade do seu patrimônio, chega uma hora que você chegou na velhice pobre. A distribuição de renda aconteceu, ficou todo mundo com uma miséria, né? Para garantir ali minimamente uma sobrevivência, que eu nem posso chamar de digna, mas você investiu todo o tempo da sua vida em trabalho, para quê? Para morrer pobre. Porque você descuidou, porque o Estado incentivou isso, porque pessoas oportunistas levaram vantagem em cima de você. Então, fique atento, use a razão, deixe a emoção guardadinha no peito e racionalize as suas decisões, a sua tomada de decisões. Para isso é importante que você comece já um relacionamento, um namoro com contratos de namoro. Tá muito em alta isso, saiu uma reportagem esses dias, o Charles, até o Economista Sincero, falou sobre isso, né? Perguntou lá para a audiência dele o que as pessoas achavam disso, eu cheguei até a fazer um comentário lá, no sentido de que qualquer pessoa, mesmo que você não tenha nada hoje, mas se você está trabalhando para ter, se você tem ambição, você tem que se preocupar em fazer um contrato de namoro com separação total de bens, ok? Porque é minimamente isso que vai garantir para você a sua dignidade, que a luta que você, o tempo que você está empregando em trabalho para ter esse patrimônio, você não vai ser um tempo perdido, você não vai estar desperdiçando, ok? Então façam contrato de namoro bem feito, que você cumpra, ele tem validade. E se for morar junto, logo um contrato de separação total de bens de união estável, tá? E planejamento familiar, você resolveu ter filhos, você está adquirindo patrimônio, verifique o que você pode fazer para pagar menos imposto, a holding é uma opção. Aqui nós vamos ter essa informação, ó. Vou pegar aqui esse conteúdo aqui da professora Simone, que o Silvio Santos faleceu aos 93 anos com um patrimônio de 1,6 bilhão.
tá? O apresentador deixa a esposa, 6 filhas e 14 netos e 4 bisnetos. Pois então, Silvio Santos não dormia no ponto, né? E, ó, além do SBT e a vida como acionista bancário, construiu um portfólio com mais de 30 empresas. Isso aqui significa 30 CNPJs dentro de uma holding. E ainda em vida, o apresentador dividiu a herança entre as filhas e sua esposa para evitar qualquer desentendimento após a sua partida. Muito bem feito, né? As pessoas têm medo de falar, gente, em partilhar os bens em vida. Parece que ninguém quer assumir esse compromisso. Parece que não querem ter ali um pouquinho de desconforto em vida e depois deixam o conflito para os filhos depois da passagem, né? Complica bem mais. Segundo a informação da Record, a partilha de bens prevê que cada uma das filhas vai receber 100 milhões. Que tal seu pai te deixar 100 milhões, hein? Pois é, isso aqui também é uma coisa no Brasil, né, gente? Porque em outros países a gente tá vendo já os globais, aí os artistas, pessoas famosas, tipo Bill Gates, Ashton Kutcher, elas estão já dizendo que não vão deixar nada para os filhos, que os filhos terão que conquistar também o seu patrimônio como eles conquistaram, para dar valor para o dinheiro. E essa não é uma opção para nós aqui, a deserdação dos filhos. Aqui nós temos consequências únicas e exclusivas na lei que possibilitam a deserdação. Você não pode hoje deixar de privilegiar um filho em detrimento do outro ou decidir não deixar sua herança para sua legítima descendentes e ascendentes. Você é obrigado a deixar pelo menos 50%. Claro que você pode consumir tudo em vida, você pode gastar, mas você não pode fazer uma doação ou uma deserdação dos seus filhos. Não é permitido isso na nossa lei, mas em outros países já é. Então, o Silvio Santos deixou aqui 100 milhões para cada um das suas herdeiras, tá? Aqui fala, né, quais são as filhas, né, as filhas dele. E tem uma das filhas, que é a mais nova, que é a sexta filha, essa aqui, ó. Ela foi treinada pelo Silvio Santos durante toda a sua vida, fez graduação em Harvard, tudo, sobre gestão de empresas, para ela conduzir os negócios do pai, após a falta dele. Então, para quem fala aí também, né, que mulher tem que se dedicar ao lar, que mulher, o lugar de mulher é cuidando das pessoas da família, né? Pois olha, o Silvio Santos não tinha essa visão sobre a filha dele, ele criou ela para ser uma grande administradora de todo o patrimônio dele. Eu acho isso um luxo, acho lindo, tá? Esse incentivo. Bom, gente, então pelo jeito o Silvio Santos estava muito bem assessorado, inspirem-se, né, nisso. A gente teve uma alta demanda ultimamente por contratos de namoro, contratos de união estável, pactos antinupcial, né? E também planejamento patrimonial. Importante isso. Muitos homens aí falam que Bitcoin é a única coisa segura, que não é rastreável, que você tem uma chave única, que ninguém pode descobrir, nenhum juiz pode penhorar, mas aí meu questionamento é o seguinte: eu não entendo desse tipo de investimento, não quero discutir com quem sabe, mas gostaria de questionar o seguinte: se ninguém pode achar, se você vier a faltar, será que os seus filhos vão achar? Seus filhos não vão ficar ao desamparo? Aonde que esse dinheiro vai parar, já que é só você que tem a chave e esse dinheiro não é rastreável? Então, será que quando você tem filhos, quando você tem família, não é interessante pensar num planejamento patrimonial? Pensar aí numa holding, integralizar o seu patrimônio dentro de uma empresa que vai gerir esse patrimônio, que você vai pagar menos imposto, que você não vai precisar depois pagar ITBI para transferir esse patrimônio pós-morte, que pode chegar com a reforma tributária aí a 18%, onde hoje a alíquota é 4, 6, pode chegar a 18%, né? A gente está buscando aí referência em outros países que já cobram bem mais de imposto, mas que também entregam muito mais para o seu contribuinte a contrapartida, né? Que não é o caso do Brasil. Então, precisamos também questionar esses nossos líderes governamentais, né, sobre esses aspectos, porque não é só chegar aqui e dizer que outros países têm uma tributação maior, mas outros países também devolvem muito mais para o cidadão, né? Então, eu acho que você precisa pensar como núcleo familiar, como indivíduo, não ficar esperando a tutela do Estado e ficar atento para as mudanças na legislação, porque essa nova legislação tributária vem com tudo
e todos os pactos que foram feitos, todas as holds que foram feitas vão ter que ser revisadas, simplesmente também por causa do impacto do novo Código Civil, que uma das previsões é fazer com que, na separação total de bens, o cônjuge, né, deixe de ser herdeiro. Então, isso já é um impacto importante, tá? Dentre outras coisas que vão mudar também no Código Civil. Então, busque um profissional qualificado, reveja aí as suas transações, reveja os seus contratos, porque muita coisa vai mudar a partir de 2025. Esteja preparado para fazer essa abordagem aí no seu núcleo familiar também, preparar, né, dispor aí livremente do seu patrimônio antes que você venha a ser impactado pelas novas leis e pela alta tributação e deixe aí um encargo muito grande para os seus filhos e um litígio, né, na família aí que vai ser difícil do pessoal superar depois, tá bom? Esse era o recado de hoje, até a próxima, fiquem com Deus.